Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos então ao nosso último encontro do nosso papo Competências para o Trabalhador 4.0, Trabalhador do Futuro. Vamos falar um pouquinho agora das mega tendências para as próximas décadas, né? Lembrando que a gente já falou que é mega tendência, as mega trends, que são as grandes forças impulsionadoras que vão acontecendo aí por conta das inflexões que os atores promovem aí numa questão de longo prazo. Vou falar algumas coisas que vão acontecer nas próximas décadas aí, entre 20 e 30 anos, né? A gente tem 5 grandes mega tendências transformadoras. Uma delas é o avanço tecnológico, que vem acontecendo aí de uma forma muito exacerbada, né? O mundo digital e virtual é cada vez mais evidente, a revolução 4.0 é físico, biológico, mais digital. A gente tem também uma mudança demográfica nos países mais ricos, as pessoas vivem mais e têm menos filhos, o índice de natalidade é menor, nasce menos gente, mais gente sobrevive durante um bom tempo. Isso ainda não acontece nos países subdesenvolvidos, como por exemplo a África, né? Mas a gente tem mudança demográfica e se você vai vender para alguém, né? Se você, por exemplo, fosse um vendedor de fraldas, né? Seria interessante que você produzisse mais fraldas para idosos do que para bebês. Para você entender o porquê da gente conversar sobre megatrends, né? O deslocamento da economia, o pessoal do Oriente, China, tigres asiáticos, Índia, né, vem ficando mais importante em termos econômicos, ocupando um ranking maior, e o pessoal do Ocidente, né, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, vem perdendo esse protagonismo econômico, né? Então há um deslocamento da economia do Oriente para o Ocidente. A questão dos climas e recursos, né? A grande mega tendência é que você deve se lembrar, e isso já é uma consciência positiva, que o planeta Terra tem recursos finitos. Se você perceber, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem tido algumas crises hídricas aí ao longo desses últimos anos. Então significa que o clima e recurso vai influenciar. Isso significa, por exemplo, produzir menos alimentos, né? Então você tem que ficar ligado nessa questão, né? Até mesmo para a sua sobrevivência. Dessas 5 megatrends transformadoras, uma última mega tendência é a urbanização acelerada, né? Já tem um tempo que as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, mas o que a gente vê são as grandes metrópoles, não só no mundo, mas no Brasil também, cada vez mais cheias, né? As pessoas ainda vão muito para as grandes cidades, né? Então essas são 5 grandes mega tendências. Vamos falar algumas outras que eu considerei, que eu retirei do livro didático que eu escrevi para o curso de pós-graduação da Cogna, que se chama Mega Trends. Vamos colocar aqui a outras 5 mega tendências que eu achei bem adequadas. A gente tem um consumidor hiperconectado porque a gente tem um mundo conectado. Naquele fenômeno da uberização, né, que é ligar um prestador de serviço que tem um bem, por exemplo, um carro, para um consumidor que quer utilizar aquele carro para ser transportado e pagar menor, o consumidor ele avalia o prestador de serviço, ou seja, então a gente está muito conectado, comprando cada vez mais online, então consumindo mais online. E essa é a grande mega tendência. Uma vida mais ética. O mundo de redes sociais é um mundo de mais observação um com o outro, mais controle um com o outro. Então a tendência é que as pessoas se conduzam mais exatamente dentro dos códigos morais previstos, né? Ética é se conduzir de acordo com as regras, de acordo com os códigos morais, né? Então isso é mais evidente. As pessoas procuram aquilo que é melhor, nem sempre procuram consumir tudo, que é a premiumização. Então elas escolhem, mesmo que seja um serviço caro, um bem caro, elas compram em detrimento de um outro, não precisa ser tão rico, isso é a premiumização. As pessoas não querem mais tanto materialismo, tanto consumismo, elas querem viver mais a experiência de fazer um cruzeiro, a experiência de comprar um produto como um bom vinho, de ir a um bom restaurante.
E a gente tem, por fim, das mega tendências para o futuro, um deslocamento ali da classe média, né? A gente tem nos países mais desenvolvidos a classe mais baixa entrando na classe média, né? Mas a gente tem nos países nem tanto desenvolvidos a classe média recuando, né? Por conta aí, nos países menos desenvolvidos, a gente vê uma diferença de bens, de renda muito maior, né? Mais ricos, muito mais ricos, mais pobres, muito mais pobres. E para nós finalizarmos aí, eu gostaria de focar na singularidade tecnológica. Coloquei aí a definição exatamente para você o que é singularidade, né? Depois você dá uma paradinha, leia com calma, mas a singularidade singularidade é aquilo que é único. A gente tem a singularidade na matemática, a singularidade na física, na tecnologia, no campo das hipóteses, afirmando isso, há estudos, há estudiosos, que a tecnologia ela vai ter um crescimento tão vertiginoso que nós vamos criar uma inteligência artificial, né, por meio de computadores quânticos, que ainda isso não está bem implementado, que vai ter a capacidade de aprender cada vez mais sozinha, de se aperfeiçoar, ou seja, uma super inteligência, mais inteligente que todos os humanos juntos, né? Que vão superar capital intelectual, e isso vai ter um peso para a raça humana, né? Eu digo que você em 10, em 15 anos vai competir cada vez mais com as máquinas, né? Então, nós chegamos ao fim. A singularidade tecnológica ela é uma grande tendência. Esteja preparado para ela, seja proativo, seja um lifelong learning, e de forma que você possa sobreviver neste mundo 4.0, que é um mundo apaixonante, mas um mundo que também deixa uma grande interrogação. Esteja cada vez mais conectado. Muito obrigado pela sua atenção. Lembrando que eu sou José Maria, você me encontra aí nos links que eu deixei aí para você no Linktree. Fique com Deus, paz e bem. Até uma próxima.